Boa noite, professora Tirrell. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer voltar a conversar com a senhora, uma grande figura dentro da enfermagem aqui no Brasil, e é sempre uma honra tê-la aí como convidada. Muito obrigada. Boa noite, professor Sérgio. E também para os ouvintes, os companheiros que nos acompanham, gostaria muito de dizer que é uma alegria sempre estar com você conversando. Já fomos companheiros de gestão quando eu estava no Corém, o senhor estava na direção do Hospital de Mesquita, então, sempre discutindo as prioridades da saúde. Eu acho que é muito bom para nós. Então, eu estou aqui, inicialmente, agradecendo o convite e registrando, mesmo que contraditório, registrando um contentamento pelo reconhecimento público e inédito que se tem feito aos enfermeiros, aos profissionais de saúde em geral, em uma perspectiva interdisciplinar, né? Com várias denominações, como Exército Branco, Anjos do Céu, heróis, né? Porque não abandonam sua missão, mesmo que estamos perdendo a vida. Enfim, esses elogios a gente tem que agradecer e tem que dizer que até as pessoas que fazem isso para nós também fazem parte deste reconhecimento, né, público. E, ao mesmo tempo, um estado de muito sofrimento, de muita dor, como nós vamos ver aqui, conversar, pelo que está acontecendo com os profissionais de saúde, que, entre aspas, vou falar, porque depois vamos ilustrar com a Constituição brasileira, estamos perdendo o direito à vida e o direito à sobrevivência. Então, é um fato muito contraditório, uma fase de contentamento, mas também uma fase de muito sofrimento para nós. Eu fico até muito emocionada, porque eu lembro o depoimento que deu um médico dizendo que teve que optar por um jovem e pelo velho novo para dar o respirador. E eu estou nessa fase, né, dos 73 anos, com diabetes, mas, graças a Deus, passando bem, tranquila, em casa, com a família, com meu esposo. E também registrar um sentimento de pesar, né? Porque eu acho que nós não somos insensíveis, como pessoas humanas, com tudo que está acontecendo com a população, mas também com tudo que está acontecendo com os profissionais de saúde. Então, para as famílias, para os nossos companheiros, para os nossos amigos, nós sentimos muito e estamos com vocês nesses sentimentos, acompanhando e pedindo que vocês tenham um conforto muito grande para poder sobrepassar essa situação. É sempre muito difícil a gente lidar com essas questões, né, de pessoas que se dispuseram, tiveram um desprendimento para entrar nessa luta que estamos tendo. Tem até gente aqui do Peru mandando um abraço para a senhora. Um abraço também para elas. Saludos desde Peru, doutora Tirrell. Que lindo. Obrigada. E eu também quero fazer coro às suas palavras pelo o reconhecimento desse trabalho, né? Eu tenho atuado também, mas não estou na emergência o tempo todo, só quando eu chamo. E infelizmente, eu tenho visto aí algumas precariedades, né? Que as pessoas têm que estar muito atentas a isso, até porque quem está lá está muito mais exposto. Quem está no plantão de emergência hoje em dia está muito exposto, né? Então, o cuidado com essas pessoas, professora, que a gente
o que eu queria até conversar, nós estamos falando, como eu estava dizendo no outro dia, no caso da enfermagem, nós temos aí, em termos de Brasil, mais de 2 milhões de profissionais, entre enfermeiros, técnicos, auxiliares, e são fundamentais, né, na atividade da assistência. A gente sempre conversou muito em relação a isso. Eu penso que, numa emergência, as categorias profissionais devem agir como uma equipe não multidisciplinar, mas sim interdisciplinar, onde a atuação seja colaborativa, seja respeitosa, seja de uma forma sinérgica, né, que, com isso, certamente, a gente vai ter um resultado melhor, né, a gente vai poder tratar melhor os pacientes que lá estão. Então, essa interação entre os diversos membros da equipe, desde do maqueiro que pega o paciente lá na sua entrada, até a enfermeira que recebe, o técnico, o médico, o fisioterapeuta que dá suporte, enfim, todas as categorias profissionais envolvidas nesse processo têm que estar muito unidas nesse momento, muito juntas e trabalhando com áreas sobrepostas, sim, para poder ter um resultado melhor. Sem dúvida, isso é um dos princípios da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, que nós sempre falamos, e operacionalmente na multiprofissionalidade, né? Isso é muito importante. Eu ontem fazia um resumo sobre o contexto em que se dá esse encontro da enfermagem no Ano Internacional de Comemoração da Enfermagem no mundo e no Brasil também, mas falar um pouquinho antes da gente se deparar com a pandemia e com essa doença, né? Nós sempre defendemos e sempre quisemos que sejam cumpridos os artigos da Constituição Federal, do 196 ao 200, em que se define que é um direito do cidadão à saúde e é um dever do Estado assegurá-la com políticas públicas, econômicas, sociais, etc., para que esse indivíduo tenha esse direito de viver. Mas, na verdade, nós temos estado, nas últimas décadas, eu diria mais enfaticamente na última década, enfatizando que o Sistema Único de Saúde precisava de ser fortalecido, precisava de eliminar certas características que a gente chegava até a dizer que nós precisávamos de um CTI para o Sistema Único de Saúde, embora nós defendíamos de que ele era nosso, ele era um patrimônio do Brasil, né? Mas nós vimos um desmantelamento, uma precarização terrível, uma falta de respeito ao cumprimento desses artigos. Para mim, houve uma inconstitucionalidade do cumprimento desses artigos em termos plenos, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma segurança nacional. E o Sistema Único de Saúde, embora nós temos defendido muito, eu falava para o senhor ontem e para os ouvintes, de que eu me lembrei da avaliação precoce que o Sérgio Aroca fez na época, dizendo de que o SUS precisava de ser tratado no seu coração, o coração do SUS precisava ser vitalizado, ser tratado. E, simbolicamente, o coração significa um aspecto do interior da gente, né, que comanda a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, o nosso amor, os nossos pensamentos, enfim. E eu vejo que, realmente, eu poderia afirmar, nós entramos na pandemia com o coração do SUS precisando de um CTI. Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso. Além de outras características que nós podemos aqui enfatizar, doutor Sérgio, que é muito conhecido por nós e por todas as pessoas que estão participando aqui conosco, que desde que se fez uma avaliação dos objetivos do milênio para os objetivos sustentáveis,
já reclamávamos de que tínhamos insuficiência de profissionais de saúde, tanto que nisso se garantizou o programa Mais Médicos. Mas enfermeiros continuamos diminuindo, envelhecendo, adoecendo. E, inclusive, com muita tristeza, eu posso dizer que, mesmo trabalhando nas unidades, estas não nos davam a cobertura necessária para o nosso tratamento, doutor Sérgio. O senhor sabe de muitos casos que é verdade o que eu estou falando. Insuficiência de recursos, inadequação da infraestrutura, falta de insumos, falta de leitos, falta de CTIs. A gente, como reclamava, eu me lembro os conselhos, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, fazia também esses registros. E até um modelo de tratamento da saúde do cidadão brasileiro em rede não deu certo, fracassou, por causa de todas estas insuficiências e problemas que o Sistema Único de Saúde vinha vivenciando. E é mais, se agravou com os determinantes da fome, da pobreza, do desemprego, que nos dá uma situação catastrófica e de caos no qual nós estamos inseridos. E ainda quero registrar, e ontem eu estava falando disso, quando deu o pane tecnológico, eu queria registrar que sempre criticamos, e até os mais severos críticos falaram de que as organizações sociais vinham como uma transferência pública para melhor gestão ao privado, não deu certo. E eles avaliavam até como câncer da gestão dos serviços. As OS fizeram, com a contratualização de profissionais, o que eu jamais vi registrado. Mandavam embora quando queriam, não respeitavam os direitos sociais deles, a qualificação deles, a carga horária não era respeitada, enfim, tínhamos também esses problemas. E nesta situação que nós entramos para saber como está a enfermagem, que já estava nesta situação de caos do Sistema Único de Saúde, que o senhor sabe tanto quanto eu, quanto todos os que nos estão ouvindo, muito elogiado na América Latina, no mundo, pela sua filosofia, pela sua doutrina, pelos seus aspectos conceituais, pelos seus aspectos programáticos e operacionais, de universalidade, de regionalização, de descentralização dos recursos da União para o Estado, para o município, para o local, mas que, infelizmente, nós sabemos que era Deus e assim será. Nós vamos ter que retomar o Sistema Único de Saúde como nosso patrimônio e como um direito que nós temos à vida e à sobrevivência. Isso eu falava ontem, assim como um resumo de contextualização que eu queria deixar registrado e dizer que, nesse caso, os serviços de saúde, por mais que nós estávamos reivindicando melhores condições, aliás, eu quero dizer que sempre reivindicamos melhores condições de trabalho, mas também de estudo nas universidades, porque o corte de verbas e de financiamento público para as unidades universitárias em relação às simulações, a melhorar a qualidade do ensino dos hospitais universitários, tudo foi um fracasso. Quer dizer, agora nós estamos demonstrando que fazíamos ciência, que podemos dar uma boa contribuição, né? E nos serviços de saúde, o mesmo, doutor Sérgio. Se tivéssemos tido, não vale aqui estar penalizando, como se diz no ditado popular, o leite derramado, mas se tivéssemos atendido para melhorar os serviços de saúde, aumentar os leitos, fazer, em vez de fazer contratualização do pessoal de saúde pelas organizações, as OS, as organizações sociais, tivéssemos tido atendimento do Estado para fazer concursos públicos, que não tivemos.
agora está se chamando para contratualização, uma vez mais, para serviços em todos os, vamos dizer assim, tanto no sistema público, quanto no privado, quanto no filantrópico. Mas o senhor há de ver que continua um desrespeito à valorização de nossos profissionais, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, na terapia ocupacional, e em especial os enfermeiros e técnicos. Doutor Sérgio, quem que vai assinar um contrato, mesmo nesta situação de caos, pagando-se aos técnicos de 900 a 1.200, pagando-se aos enfermeiros de 1.500 a 2.500, aos médicos, com os mesmos salários, 2.500 a 3.500? Que isso? Nem em estado de guerra tem se visto isto. Eu acho, assim, que nós deveríamos estar registrando estas situações como o maior desrespeito à Constituição, o maior desrespeito à pessoa humana, o maior desrespeito às determinações dos nossos conselhos de fiscalização, das nossas associações científicas, dos nossos grêmios, nossos sindicatos, que sempre estão atentos para registrar estas situações. Mas parece, doutor Sérgio, que os políticos, o parlamento, e até não só o legislativo, o executivo, o judiciário, são sordos, mudos e não sei o que mais. Porque nós não sabemos mais que denominação dar para estes poderes em relação à sociedade. Então, na verdade, eu queria estar falando dessa situação, desse quadro do SUS, que a gente precisa tratar do coração dele, como dizia Sérgio Aroca, e do coração também nosso, né? De quem está lá na frente das doenças. E logo desses comentários, eu queria entrar realmente a falar um pouco da enfermagem, doutor Sérgio. Quando me chamam para falar sobre o SUS, eu costumo abrir com uma pergunta: quem nunca usou o SUS? É verdade. Sempre tem um ou outro que levanta timidamente a mão. Nunca precisei, porque as pessoas não têm a dimensão do que é o SUS. As pessoas linkam o SUS só com a parte assistencial. Elas se esquecem que quando vão, por exemplo, a um supermercado para comprar um alimento, aquele alimento foi fiscalizado pela Anvisa, que pertence ao SUS. É verdade. Então, o SUS é muito maior do que as pessoas imaginam. É uma ideia fantástica. É, sem dúvida alguma, o maior convênio que existe no mundo, dada a sua amplitude, com mais de 200, cerca de 210 milhões de pessoas dependentes da sua atuação. A universidade... Desculpe, mesmo que nessa situação, já falava, à época, o presidente da Associação dos Sindicatos, do Sindicato das Unidades Privadas, já falava que havia uma grande desvantagem na divisão do dinheiro público e do dinheiro privado para o tratamento da saúde, pois o privado só tratava de 50 milhões e o sistema público tinha que tratar de 150 milhões ou até mais. À época, quando ele declarou, era mais ou menos 200 ou mais de 200 milhões de habitantes. Mas que havia uma falta, como o senhor agora me fez lembrar, até de fazer convênios com as empresas privadas para poder ajudar-se o Estado, ajudar a população e poder dar uma melhor qualidade de assistência à população. Mas existia isso, a falta de financiamento público é notório. Ainda mais com aquela PEC 95, né, doutor Sérgio? O que a gente vai fazer? Essas características de universalidade, de descentralização e de participação da população, que são as três premissas do SUS, né, elas cobrem
realmente as necessidades que nós temos. O grande problema do SUS não é porque ele seja uma má ideia, muito pelo contrário, é uma excelente ideia, só que mal executado. O grande problema do SUS é um problema de gestão do SUS. A gestão precisa ser repensada, a gestão precisa ser levada a sério, a saúde precisa ser levada a sério. Nós não podemos lembrar da saúde só em situações de calamidade ou em situações eleitoreiras. A saúde tem que ser levada a sério o tempo todo. Essa pandemia só veio trazer uma visibilidade à precariedade que se arrasta há décadas dentro do nosso sistema. Velhos problemas não são novos problemas, mas exatamente, que se agudizaram, se ampliaram de tal forma que, na verdade, mesmo sendo universal, sendo inclusivo, tendo a sua lei 9090, que a regulamenta, a 142, que dá o controle social, mesmo assim, continuamos com esses velhos problemas, agravados por determinantes sociais, a pobreza, o desemprego, a fome. A gente tem que repetir a cada momento, porque são situações que não podem se deixar de lado, né? Sim. A falta de capacitação, de qualificação, que o governo chegou a lançar no início do século com a mudança dos objetivos do milênio para objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele falava de uma política de capacitação, mas não financiava a capacitação. A gente tem que ver, doutor Sérgio, o senhor é testemunha, a qualificação dos nossos profissionais em nível de especialização, seja para a atenção primária à saúde, que a gente se preparava antes de que viesse essa pandemia, né? Para prevenir, para contribuir com a promoção da saúde, e os cursos todos estavam dirigidos à capacitação em termos de especialização, de residência multidisciplinar e todas essas medidas que nós acompanhamos, mas que, na verdade, elas são autofinanciadas, e com os salários indignos que nós temos, e com vamos dizer assim, o maior problema que temos de dar 40 horas obrigatórias para o atendimento, sem haver uma flexibilização, como é que vamos nos qualificar se o próprio Estado não financiar e não der liberação ou oportunidade para essa qualificação e melhorar a qualidade e poder dar uma melhor gestão, né, dos serviços e uma melhoria na qualidade da assistência? Eu penso que muitas, não vamos ser tão pessimistas e dizer que não houve surgimento de propostas com tentativas de solução. Houve muito boas, mas, infelizmente, não deram certo. Na nossa avaliação, não estamos vendo agora. Não deram certo. Porque... Mas, professora, nós temos que ver também que, em determinadas situações, infelizmente, durante um período finito, por questões, por que não dizer políticas, nós mostramos que o SUS pode dar certo. E vai dar certo, e nós vamos continuar defendendo ele. Exato. Então, o que nós temos que ter uma atenção maior com a saúde, ter uma atenção maior. A assistência à saúde é uma atividade evolutiva, é uma atividade dinâmica. Então, em relação ao que a senhora falou, tem que se ter na mente que o profissional de saúde, de que categoria for, primeiro, ele tem que ter uma condição de trabalho digna. Segundo, tem que ter um salário condizente com a atividade que ele exerce. Terceiro, ele tem que ter condições temporais e financeiras para poder investir na própria formação, porque isso daí é uma coisa contínua, não acaba nunca. É isso, doutor Sérgio, é isso que eu estou falando. Não é possível, né, que a gente não seja atendida nesse aspecto. E aí eu queria dizer como a enfermagem chega neste ano, né? Em 2017, a ONU, ela proclamou para o mundo que faltavam 9 milhões de enfermeiros para dar uma certa, entre aspas, cobertura de atendimento à população de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável.
E aí ele programou um projeto para 3 anos, que nós nos estávamos preparando agora, em 2020, para comemorar o Ano Internacional da Enfermagem. Aliás, um ano que estaria aliado à comemoração do bicentenário da fundadora da nossa profissão como ciência moderna, que é a Florence Nightingale, que nasceu em 1820, né? E que foi conhecida muito como a heroína, né, inglesa, e que ela nos deu a contribuição e a diferença do que era enfermagem e o que não era enfermagem para distingui-la da medicina. Com ela, nós aprendemos, e o maior legado que ela nos deixou foi a higienização, não só do corpo, não só da família, mas principalmente do ambiente, onde estava o paciente, porque tínhamos que cuidar dele para devolvê-lo a sua função de ser útil à sociedade e à sua própria família. E aí, com essa declaração da ONU, a Organização Mundial da Saúde, que sempre é a que lança esses projetos aos países membros e trabalha com eles, determinou que nesses 3 anos, 2018, 19 e 20, seriam os anos que seria para valorização e para o desenvolvimento da enfermagem. E as universidades, as faculdades, em todo o mundo, com o fortalecimento de todas as instituições, do Conselho Internacional de Enfermagem, aqui da BEM, do Conselho Federal de Enfermagem, das federações, da LADEF, que é a Associação Latino-Americana de Escolas e Faculdades de Enfermagem, da FEPEN, que é a Federação Pan-Americana dos Enfermeiros e das associações nacionais de enfermagem, começamos a fazer projetos e programas para comemorar esse bicentenário, né? E também, nessa oportunidade, a Organização Mundial da Saúde declarou uma campanha, que o senhor conhece, todos nós enfermeiros sabemos, que é o Nursing Now, que seria enfermagem agora, que nós até criticávamos na época que veio para a tradução, de que seria Nursing Now, né, Forever Together. Ou seja, seria uma enfermagem agora, para sempre, e todos juntos. Porque se não há unidade, se não há uma identidade, nós não podemos progredir. E, claro, não estou falando aqui de corporativismo, estou falando da minha profissão, porque é da enfermagem que estamos trabalhando, mas ela não faz nada sozinha, nós sabemos disso. Temos nossos objetivos comuns com os outros profissionais, mas eu estou falando da enfermagem. E aí declararam que 2020 seria o Ano Internacional da Enfermeira e da Parteira, que no Brasil é enfermeira obstétrica e as obstetrizes, que nós já temos na formação lá na USP, em São Paulo. Bom. E aí, quando chega este ano, nos deparamos de que, em vez de estar gloriosos, comemorando o Ano Internacional da Enfermagem, nós estamos vivenciando um maior terror que nós já vivenciamos, que jamais pensamos viver. Principalmente os enfermeiros e os técnicos e os auxiliares. Que até agora, eu mandei até para o senhor o documento do COFEM, né? Falando de todos esses números, que depois eu vou ler, porque eu tenho uma colinha aqui para poder enfatizar isso para os nossos ouvintes. Então, esse projeto de valorização, nós vimos com muita tristeza, estamos vivenciando um drama um pesadelo, que não sabemos como vamos sair dele. Estamos vivenciando um desrespeito aos direitos humanos. Eu acho que a enfermagem já se cansou de dizer que os direitos humanos têm que estar presentes em casos de emergência pública, né, para os profissionais de saúde. E estamos vivendo um estado de inconstitucionalidade de direito à vida e à sobrevivência, doutor Sérgio. Eu não posso deixar de registrar isso como enfermeira, como professora, como
uma pessoa que sempre esteve lutando pela saúde das mulheres, pela não violência das mulheres, pela não violência institucional. Ensinamos aos nossos alunos e aprendemos com eles a que eles têm que defender os seus direitos. Como é que, de repente, nós não somos respeitados em nossos direitos de cidadania, que o termo cidadania inclui direitos políticos, direitos sociais e direitos civis. E isso a Constituição nos dá como segurança aos brasileiros. E aí, eu, com muita tristeza, com muita dor, diria que a gente está ao contrário, preservando um direito à morte, à doença, à contaminação. Por quê? Porque, como o Conselho de Enfermagem assumiu a responsabilidade de estar defendendo, e sempre defendeu, com os 27 conselhos regionais em todo o Brasil, a qualidade da atenção, dos cuidados de enfermagem à população, mas também dos cuidados das pessoas que cuidam para poder ter condições de cuidar, o Conselho Federal de Enfermagem aderiu a essa campanha do Nursing Now, o ano passado, e lançou com uma frase maravilhosa, que diz que onde há vida, há enfermagem. Olha a contradição se a gente fosse analisar nesse momento. E, além disso, ele proclamou que estava se aderindo a essa campanha para poder valorizar e para poder contribuir com o desenvolvimento da educação, da qualificação e do processo de trabalho e das condições de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E aí, quando se lançou essa campanha, eu queria dar leitura, porque é uma coisa muito rápida, da patrona que foi dessa campanha no mundo, que foi nada menos que a duquesa de Cambridge, né? A Kate Middleton, que disse, se dirigindo aos enfermeiros: eu aprendi a enfermagem quando vi como eles cuidavam a minha avó. Foi a primeira frase que ela fez. E quando ela foi desenvolver os objetivos do milênio e as metas para 2030, que seria acrescentar e ampliar para 9 milhões, ou seja, programas de mais enfermeiros, mais técnicos, mais auxiliares, ela se dirigiu aos enfermeiros dizendo o seguinte: vocês se preocupam conosco desde os nossos primeiros anos, abre aspas. Vocês cuidam de nós nos momentos mais felizes e nos momentos mais tristes. E para muitas pessoas, vocês cuidam de nós e de nossas famílias no final das nossas vidas. E quando nós conceituamos a enfermagem como a ciência do cuidado, nós vamos no ciclo vital, desde o nascimento ou até antes, nós defendemos a obstetrícia, né? Mas também atendemos no luto. Atendemos nas unidades de saúde, nas instituições hospitalares, mas também atendemos nas escolas, também atendemos no domicílio, nos ambulatórios, nas clínicas, no sistema público, no sistema privado, no sistema filantrópico. Estamos cansados de falar. Atendemos os 365 dias ininterruptamente, com plantões de cobertura total diárias. Assim o preserva a nossa legislação, assim o preserva o nosso código de ética, né? Então, na verdade, doutor Sérgio, essa parte de sensibilidade do reconhecimento destas pessoas famosas, eu ainda quero dar leitura quando o lançamento do COFEN, onde há vida, há enfermagem, foi o nosso lema, assim declarado pelo nosso presidente, o doutor Carlos Manuel Neri da Silva, que está de parabéns. Não posso me omitir de parabenizar o Conselho de Enfermagem, os seus conselheiros,
este presidente, a vice-presidente, que é uma enfermeira carioca, que é a doutora Nádia Ramalho, né? O senhor conhece, nosso amigo Pablo, né? E ela sempre na luta pela saúde das enfermeiras, pela saúde da população, por todos nós. Mas nesse lançamento do COFEM, a doutora Carissa Etienne, diretora da OMS, eu peguei a fala entre aspas, porque é muito importante que eu a declare aqui, doutor Sérgio, falando dessa comemoração que vínhamos preparando, com esse incentivo das autoridades em nível central. Ela disse assim: para chegarmos à saúde universal, deve haver transformações nos sistemas de saúde, com base na assistência primária de saúde. À época não tínhamos declarado nem a declaração da pandemia, né? Enfermeiras e enfermeiros são a chave para alcançarmos a saúde universal. Olha que coisa mais linda e que coisa mais triste nesse momento, doutor Sérgio. É horrível. O que estamos vivendo é horrível. Em cima disso, professora, eu penso que tinha que haver uma atenção maior pela atenção primária. Eu vi um comentário que correu aqui, que não há um equilíbrio entre as atenções, e a pessoa que disse isso está correta. Lamentavelmente, nós assistimos, né, à dissolução de 200 equipes de estratégia da saúde da família no passado, com 2.500 profissionais, diversas categorias profissionais serem dispensados. Nós temos que lembrar que a atenção primária é a porta de entrada no SUS, a atenção primária resolve a grande maioria dos problemas de saúde, e se nós temos hoje em dia um hospital superlotado, uma boa parte se deve à ausência de uma atenção primária robusta, que resolve esses problemas todos, e resolve internações que não seriam necessárias se o tratamento ambulatorial fosse bem feito. Só que, para isso, precisa de um acompanhamento de toda uma equipe multidisciplinar, precisa de uma atenção em cima dessas pacientes. Mesmo aquelas pacientes que vão para uma internação de qualquer forma, uma paciente oncológica, uma paciente cardiopata, são pacientes que teriam a sua internação abreviada se chegassem no estagiamento menor. Exatamente. Uma condição de saúde melhor. Então, poderia ter se eliminado a peregrinação, a superlotação, que foram os grandes fenômenos que vivenciamos com o desmantelamento do SUS, né, doutor Sérgio? E ainda vou avançar mais um pouco em relação à atenção nossa primária, notadamente na questão da obstetrícia, que eu penso que nós deveríamos e teríamos condição, professora, de adotar o sistema britânico. A obstetrícia britânica é um exemplo para o mundo. Na minha concepção, é onde se pratica com maior propriedade. E a alta, eu não vou chamar de precoce, porque não é precoce, a alta mais cedo se dá porque há uma rede de midwives, que seriam obstetrizes e poderiam ser enfermeiras obstetras, fazendo uma visita domiciliar no dia seguinte, 2 dias depois, então com isso consegue deshospitalizar essas pacientes mais rapidamente. Alta precoce, um acompanhamento no domicílio. Não é? Agora, nós no Brasil temos influência do Royal College, do ICM, do International Conselho Midwife, da FIGO, né? Tem estado muito perto de nós nessa bandeira que o senhor falou. Temos ampliado muito esses conhecimentos e essas práticas. A OPS, o ano passado, aqui no Rio de Janeiro, ao pedido da Benfo, fizemos capacitação para seromortalidade na morte por hemorragias pós-parto, né? Fizemos em Caxias também, porque a mortalidade nessa causa se dava mais alta aqui no município do Rio de Janeiro e em Caxias. Mas o senhor está correto, e nós nos estávamos preparando para isso, até com especializações na saúde da família, na atenção primária, na saúde pública,
né, para poder estar melhorando e até diminuindo os custos, né, de tratamento da alta complexidade nos hospitais. E eu uma coisa que falta também aqui, professora, é que, na minha concepção, para que pudesse fazer esse tipo de assistência, é uma equipe multidisciplinar, e aí cabe como uma luva a enfermeira obstetra nessas equipes de visita puerperal, né? Mas na contramão da história, nem reconhecimento por parte do governo municipal da especialidade existe, né? A enfermeira obstetra não é reconhecida como especialista. O senhor me fez lembrar uma coisa que eu não posso me omitir de registrar. Antes, eu estava no segundo ano da gestão do Conselho Regional de Enfermagem aqui no Rio, e eu pedi uma audiência com o secretário de saúde do município e do estado, à época era Luizinho no estado. Aí eu levei uma carta pedindo concurso para as especialidades, porque investíamos e as pessoas investiam nas suas próprias especialidades. Para quê, doutor Sérgio? Para ir para outras áreas, onde eram colocadas, lotadas ou escaladas, e não realmente zelar por uma coisa da sua própria especialidade que a pessoa escolhe, né? Então, o senhor, quando chama a atenção a nossa área em especial, até se tratando da valorização da parteira, da enfermeira obstétrica também nesse ano, eu queria dizer que avançamos até muito em construir redes. A própria Benfo está nos 27 estados, tem uma comissão nacional resguardada, protegida, acompanhada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, isto tem valorizado muito também a área da inserção da enfermeira obstétrica. As casas de parto, infelizmente, não deram certo, por competitividade, nem vou falar disso, doutor Sérgio, nós sabemos, né? Mas as casas de parto dariam certo, com atendimento humanizado pelos enfermeiros, são capacitados para isso, né? Tínhamos 21 projetos, só funcionou um aqui no Rio, e em nível do Brasil não chegamos nem a 5 preservados. E uma batalha muito grande, muito dura. Eu sei que muitas vezes temos estado junto com o Conselho, com os Conselhos Regionais de Medicina, com a FEBRASGO, que tem ajudado muito, mas também tem sido uma luta muito árdua, tem sido uma luta muito grande, tem sido muito desgastante para nós, mas nós continuamos firmes, continuamos defendendo as mulheres para o parto humanizado, os direitos das mulheres, continuamos defendendo o parto natural, não com demagogismo nem com populismo, mas de fato. E nós aprendemos muito, porque essa influência inglesa que o senhor chamou a atenção, e também da JICA, japonesa, que deu uma qualificação muito grande aqui, quando nós lançamos as conferências de humanização ao parto, foi fundamental para nós nos aprimorarmos. Pois, infelizmente, não fomos aproveitados na área, viu? Eu quero dizer que nós não fomos aproveitados na área. Infelizmente, embora tendo RTs, ou seja, enfermeiras responsáveis técnicas que estão zelando por colocar enfermeiras nos centros obstétricos, nas chefias, e tem certos diretores, não todos, excepcionais, garantindo este tipo de atendimento, nós estamos ainda na luta, mas estamos presentes nesse atendimento integral, nos cuidados das mulheres, não só no ciclo gravídico puerperal e no nascimento, mas também, né, nas atividades com os adolescentes para prevenir gestações indesejáveis e muitas outras coisas que nós, enfermeiros, damos conta e achamos que estamos dando conta bem, mas nesse momento há uma situação que eu queria registrar, doutor Sérgio, se o senhor me permite. Nessa declaração da OMS para o Ano Internacional da Mulher, ele declarou que
75% dos países membros, que são inumeráveis, não me lembro agora o número exato, que fazem parte da OMS, deveriam indicar uma enfermeira em nível central para controlar a enfermagem, para coordenar a enfermagem. A enfermagem, e aqui nós podemos assinalar o que o Conselho Federal de Enfermagem está cansado de falar, fez uma pesquisa com a Fiocruz, o senhor sabe disso, para determinar o perfil dos enfermeiros, né, por estado e de todo o Brasil, e esse perfil chamou a atenção muito para a necessidade de atender este pessoal, que muitos deles estavam adoecendo, estavam sofrendo de estresse, estavam sofrendo de cansaço, porque não tinham descanso adequado. E porque, neste momento, é gritante na América Latina e no mundo que se tenha um enfermeiro em nível central. Eu me lembro que antigamente, vou falar antigamente, que eu me formei em 1971, doutor Sérgio, e vim ao Brasil em 1974. Mas existia uma enfermeira no Ministério da Saúde, coordenadora geral do subsistema de enfermagem. Nós somos a maioria do contingente da saúde, somos 60% do total. Então, só essa quantidade, para depois qualificar-nos e melhorar também na qualidade, asseguraria uma representação em nível central. E o COFEN entrou com um pedido recentemente, faz uns 10 dias, me parece, com um pedido de que, no nível central da pandemia e do Covid-19, no Comitê de Gestão Central, se tenha uma enfermeira. Porque, de fato, ela vai ajudar a controlar, não, a coordenar estes desmandos que estão havendo em termos da insuficiência de enfermeiros e de todas as outras características que passam a enunciar porque essa fase do ano internacional de 2020 para a enfermagem, como a glória de fazer programas, eventos, todos foram prorrogados, o Conselho Internacional, o Conselho Federal, a ALADEF, já suspenderam esses eventos, já vão ser programados para 2021, e lá nós celebrarmos, comemorarmos o ano internacional, porque o espanto que estamos vivenciando é de grande risco, é potencializando o agravo à vida, o estado à contaminação mais rápida e, por fim, ao estado de morte. E aí eu queria chamar a atenção de que esta realidade que o Conselho Federal já encaminhou com ofício ao Ministério da Saúde, porque o Conselho Federal tem uma comissão de assessoria parlamentar, porque as leis têm que ser ativadas e aprovadas no Parlamento, depois no Senado, depois ser decretadas pelo presidente, né? É muito velada a realidade da enfermagem. Eu escutei um vídeo, o senhor deve ter escutado, do Dr. Varela, que é médico, dizendo que os enfermeiros éramos subutilizados, éramos considerados subsidiários, mas que não se tinha em consideração que nós éramos profissionais de nível superior. Nós fazemos 5 anos, com mais de 5.800 horas de graduação, como qualquer outro profissional. Outras profissões já têm suas leis aprovadas, avançadas, as 30 horas é uma delas. E as outras ainda faltam, como nós vamos ver. Aí, em 15 de abril, e agora já aumentou isso, eu mandei para o senhor, né? O Conselho Federal... Tem inclusive, professora, em relação a essa questão, né, inúmeras denúncias justamente eu ia falar dessas. Carência de equipamentos de proteção individual em flagrante desacordo com aquele projeto de lei 678, que regula, né, os equipamentos de proteção individual. Justamente, olha,
Haviam, até 15 de abril, 30 mortes. Agora já está falando que aumentou mais de 10, mais de 20. Devemos estar em 50, é uma previsão. Ainda não tomei os dados atuais, publicados pelo COFEM. Tínhamos 4.000 afastados da enfermagem, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. Tínhamos 552 profissionais com diagnóstico confirmado e 3.500 em investigação. Além disso, tínhamos 4.000, e agora devem ser mais, porque o COFEM está trabalhando dia e noite para dar resposta a todas as ansiedades e denúncias que o pessoal da enfermagem está fazendo por falta dos equipamentos de proteção individual. Chega ao extremo de dizer, enfermeiras estão nas redes sociais que utilizam aventais em aqueles plásticos que utilizamos para nos resguardar na chuva, né? Sacos de lixo abertos. Claro que não é a generalidade, não estou falando, mas só isso já causa um terror, já causa espanto. Há EPIs com qualidade dudosa. A falta de cobertura total aos profissionais em geral da saúde e até para os próprios pacientes, doutor Sérgio, né? A enfermagem que oferece os cuidados direta e indiretamente nessa jornada de trabalho não tem sequer direito aos testes. Como é possível que nós não tenhamos garantia do Estado? O Estado é surdo, mudo e cego, que não vê que vai exterminar a enfermagem? Não vê os relatórios que estão havendo de Inglaterra, Itália, França, Alemanha? Eu acompanho como melhorou a proteção desses enfermeiros, que não é somente com EPIs, sino com os direitos constitucionais para aquelas medidas que o Decreto-Lei da Emergência Pública garante a elas. Por exemplo, o transporte gratuito no sistema público e privado. O aumento no salário por causa do risco. A insalubridade, né? A insalubridade que a todos nós nos cortaram, doutor Sérgio, estando nos hospitais, né? Entramos até pelos sindicatos para reivindicar isso, mas não nos foi concedido mais. Enfim, e ainda nós temos muito que dizer, no sentido de que, além destas coisas tão tristes que a gente está vivenciando, os enfermeiros daqui a pouco vão deixar de ir, porque eles não têm onde se higienizar para retornar para casa, estão contaminando a família. Nós estamos vendo casos nas redes sociais de uma enfermeira que retornou e contaminou a família, o marido morreu, está lá, nas redes sociais, está falando. Então, tem que haver a situação de emergência pública, tem que garantizar o Estado. Por que não se decreta que alguns hotéis maravilhosos, menos que 3 estrelas, 4, 5 estrelas, deem vagas para esses enfermeiros perto dos hospitais para ficarem lá, para retornar depois ao trabalho? Só fazendo um parênteses, professora, e os bons exemplos têm que ser seguidos, e esse é um deles. Hoje eu vi uma notícia que Niterói está fazendo isso. Niterói fez um acordo com um hotel e até vai além. É um hotel que ajuda a projetos humanitários, então a renda que está recebendo do governo para a hospedagem de profissionais de saúde próximo do hospital está sendo revertida em outros projetos sociais. É verdade. Quer dizer, que precisam ser ditos e seguidos, né? E esta ideia que eu falei dos hotéis se faz nos países mais desenvolvidos. Sim. Os hotéis estão dando essa vantagem e essa proteção aos profissionais de saúde que estão na frente da guerra com o vírus, né? Além disso, eu queria falar que o COFEM
encaminhou e protocolou em 13 de abril, doutor Sérgio, encaminhou para o deputado Maia, que é sordo, mudo e cego para todos os problemas de saúde dos enfermeiros, porque todos eles acatam o que a OMS está falando, mas não acatam o que a OMS falou para a enfermagem. Eu acho isso inacreditável, eu acho isso do maior... A história vai escrever, a história vai registrar e a história vai clamar pelos direitos desses enfermeiros. Aí, nessa defesa dos direitos, ele encaminhou 3 projetos de lei, porque sem lei não é cumprido, mesmo na emergência pública, né? O 1491, 1491, 1678, o 984 de 2020, agora, recentes, pediu urgência porque são para cumprir com os CPIs, para resguardar a segurança e para o transporte, porque isso está no decreto-lei da emergência pública, doutor Sérgio, que não está sendo cumprido. Esse que é o 984 que a senhora se referiu, né, que confere a gratuidade aos da passagem, justamente. É só para registrar quem não... Aí o Conselho Federal pediu a sua procuradora-geral, fez as leis, encaminhou, pediu urgência. Até hoje nós não temos nem sequer um sinal amarelo ou verde de que vai ser incluído. E eu sei que com a emoção a gente quer falar muitas coisas e não sabe como encaminhar o raciocínio, o pensamento, mas eu tinha feito depois eu vou tentar publicar um texto do que nós estamos falando aqui, mas eu queria registrar qual é o ABC das enfermeiras no ano 2020, na era da pandemia. O que é o A? O ABC, o senhor sabe, é a coisa mais prioritária, mais emergente, mais de primeira ordem, né? Então, o A, nós estamos na nossa programação, mesmo não de contentamento, mas mesmo no terror, no espanto, é conclamar o respeito, doutor Sérgio. Nós queremos o respeito, seja concedido a todos nós, profissionais de saúde. Quero dizer que os projetos que o COFEM fez são para todos os profissionais, ele não fez só para a enfermagem. Ele pediu para todos os profissionais de saúde. Até agora não vi um movimento dos outros profissionais junto aos deputados para acelerar que Maia aprove. Espero que se mobilizem. Nós nos estamos mobilizando, queremos fazer até abaixo-assinado por encaminhar, para ver se ele aprova os projetos, né? Mas o respeito, em primeiro lugar, à Constituição Federal, que tanto estão gritando na politiqueria e na corrupção dos países, e não é nada diferente no Brasil. O respeito às orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde para com a enfermagem, que aqui eu falei, e que nós, através do Conselho Federal, também já está documentando e encaminhando com a sua procuradoria lá do Conselho. Queremos que sejam respeitadas todas as notificações e declarações que já se fizeram. Conselho Internacional de Enfermagem, nós estamos mandando, estamos tomando conta disso. O Conselho Internacional de Enfermagem, o Conselho Internacional das Parteiras, né? A Federação Pan-Americana de Enfermagem, a Associação Latino-Americana de Escolas e Faculdades de Enfermagem, nas nacionais, principalmente o COFEM, a ABEM, sindicatos, as comissões nacionais, as comissões seccionais, os conselhos regionais. Se respeite a lei do exercício profissional de enfermagem. Nós temos uma lei, temos um decreto-lei que nos regulamenta.
Nós temos um código de ética que se respeita. O código de ética, aliás, o senhor pode até me ajudar, que também os médicos têm. E tem um artigo de segurança, tanto para o paciente, principalmente para o usuário, como também para o profissional de saúde, que se o serviço não dá as condições necessárias, adequadas para zelar pela qualidade desse paciente, em vez de produzir um agravo, né, ele pode registrar, encaminhar ao conselho e se negar a dar essa qualidade, porque ele vai prejudicar ao paciente. Os nossos processos éticos, as nossas interdições éticas, que até agora não fizemos por segurança à população, o COFEI nos recomendava que não fizéssemos, nós poderíamos fazer. Os conselhos têm poder de polícia federal. Mas como fazer isso? Como penalizar os nossos enfermeiros que não têm condições porque não cumprem as resoluções ou o código? Então, para não prejudicar, nós estamos querendo respeito às disposições legais, essas e associativas de defesa da enfermagem, e também aos protocolos de enfermagem, aos protocolos com a pandemia, né? Tanto em nível das UPAs como em nível dos hospitais, e deixar um pouco mais de tranquilidade. Esse é o A. O B, doutor Sérgio, desse nosso programa, mas que eu idealizei isso no sentido de tudo que eu estou vendo, vivenciando e acompanhando dos relatórios dessas associações, é que nós vamos defender os nossos direitos de cidadania. Defesa. Respeito ao A, defesa ao B. Defesa do SUS, mesmo na situação que estamos, primeiro que nos colocamos, porque ele é inclusivo, ele é universal, ele é para todos, ele é para a população, né? Nós queremos e vamos defender a vida dos profissionais. Eu não sei, eu vou falar até de uma iniciativa que, se não for política, vai ter que ser judiciária, doutor Sérgio. Porque não é possível que a gente atravesse estas coisas. Nós estamos adoecendo. Quantos suicídios já cometeram antes do Covid no mundo? Os enfermeiros, como qualquer cidadão, têm problemas. Mesmo na inserção de trabalho, com as doenças cardiovasculares, com os acidentes, com o câncer, com as doenças infectoparasitárias, etc., porque nós conhecemos o perfil epidemiológico da nossa população, né? Nós defendemos também e aprovamos os projetos de lei do COFEI. Nós queremos dizer para os deputados que se preparem, porque nas eleições nós não vamos votar grátis, nós vamos negociar o voto, nós vamos ver quem defendeu. Eles sumiram, não nos dão nenhuma resposta. E depois querem que a gente apoie nas eleições gratuitamente, sem saber como vão apoiar o SUS, como vão defender os profissionais de saúde, porque este é o tema, não estou falando em termos gerais da política econômica ou de fiscal e etc., dessas coisas econômicas, até porque eu não sou especialista nisso. Queremos apoiar o ofício que encaminhou o COFEI, que é o ofício para o doutor Maia, que foi encaminhado 13 de abril. Queremos que ele dê atenção, que nos dê uma resposta, que nos atenda, que merecemos que o legislativo tome conta de nós. Infelizmente, somos poucas parlamentares para ajudar nisso. Mas há mulheres e há homens que são conscientes, que nos ajudem a acelerar a votação destes projetos do COFEI. Além disso, queremos apoiar e defender a defesa da indicação pelo COFEI
para integrar a comissão de gestão de nível nacional na doença, no Covid. Nós estamos na defesa desse direito. Nós queremos também defender o teste. Queremos para todos, doutor Sérgio. Não podemos ir assim, sem o teste. Estar em investigação e depois investigar nas autópsias, como estamos vendo. Nós queremos assegurar a nossa sobrevivência, a nossa vida, a vida dos familiares, até para poder estar mais presente, cuidando dos nossos pacientes. Como é a missão da enfermagem, da nossa profissão. Cuidar da vida, desde que se nasce até no luto. E não só para nós, mas também para a família. E também queremos defender duas coisas para terminar com esse B, que é a defesa. Primeiro foi o respeito, é que tomem vergonha as pessoas que estão contratando os profissionais de saúde com esses salários indignos. Salários não querendo diminuir o trabalho de uma doméstica, de uma secretária em casa, doutor Sérgio, que ganham mais do que os salários que estão colocando para arriscar a vida. Esses salários na contratualização que se estão dando, não, senhor, não é possível que nós permitamos fazer jornadas de trabalho, os técnicos e auxiliares, os enfermeiros, os médicos, os terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos e psicólogos com esse tipo de salário, doutor Sérgio. Nós temos que gritar que não vamos aceitar. Agora há condições de sobrevivência, as pessoas às vezes aceitam. Eu tenho muita tristeza disso, mas... E, por fim, eu estou vendo muitos movimentos de solidariedade, inclusive o COFEN lançou a campanha Enfermagem Solidária, para ajudar, está comprando EPIs para encaminhar aos conselhos regionais para que se possa dar cobertura aos nossos profissionais de saúde que mais precisam, que sejam de qualidade, que sejam suficientes. Ao descanso também, defendemos esse transporte gratuito. E quero falar do C. Esse eu quero pedir licença porque eu não sou advogada. E não consultei meu filho, que está terminando o direito, nem a minha nora, porque eles estão me protegendo para eu ficar confinada, para me preservar com saúde. Então, neste ano internacional da enfermagem, nós não estamos falando aqui, porque também poderíamos falar de política. Poderíamos falar, porque somos cidadãos, de partidarização, né, doutor Sérgio? Poderíamos falar dos nossos desejos de partir para arenas que possam nos dar subsídios de melhorar, né? Eu sei que o senhor é candidato a vereador. Depois, vamos ver. Não queremos fazer campanhas de favoritismos, de corporativismos, mas queremos cobrar deles que se responsabilizem pelas suas missões de representar o povo, de respeitar a democracia, o Estado cidadão. Queremos falar de uma coisa. E aqui o COFEN, por isso que eu digo que o COFEN está de parabéns. Doutor Nery, meu grande abraço. O senhor sabe que somos amigos, eu lhe respeito, lhe admiro, como também a todos os conselheiros. Mas ele está entrando na judicialização, doutor Sérgio. Nós vamos fazer ações civis e ações coletivas civis para defender os nossos direitos, né? Ele, em 24 de abril, bem recentemente, publicou que vai à justiça, já a procuradora já fez a ação para justamente garantizar o teste rápido dos profissionais de saúde, porque senão vai ter um extermínio terrível
dos nossos profissionais. Aliás, o sindicato, a SATERJ, que é o sindicato dos técnicos e auxiliares, com a liderança de Luciano, meu amigo, e da sua presidente também, muito guerreira, muito batalhadora, já entraram com ações civis pelo sindicato para zelar pela proteção dos técnicos e auxiliares. Estão morrendo muitos técnicos e auxiliares. E vamos entrar nisso. Sabe por quê, doutor Sérgio? Porque este vai ser o ano que eu conclamo todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares que nos estão ouvindo e a todos os profissionais de saúde. Este vai ser o ano da defesa dos nossos direitos constitucionais. Não vai ser de festa, de glória, de comemoração agora, embora nós estejamos cumprindo também a nossa missão de cuidar dos nossos pacientes e das famílias. Mas temos que estar unidos, temos que ter identidade e temos que ter sentido de pertencimento, porque sem isto nós não vamos conseguir nada. Não é o momento de brigar, não é o momento de degladiarmos entre nós, de quando vamos fazer uma observação, fizemos isso, mas eu me 30 horas, nada disso, gente. Vamos estar unidos, vamos defender a vida, vamos defender a sobrevivência, vamos defender nós e a nossa família. E eu vou lhe dizer, eu sempre falo para meus alunos, que eu pensei que tínhamos vivenciado uma mudança de paradigma. Em épocas anteriores, quando ainda éramos escolas de enfermagem dos serviços, ainda não tínhamos as faculdades de enfermagem universitárias. Aliás, a Escola de Enfermagem Ana Nery foi a primeira a se inserir na universidade, a época do Brasil, 1937. E temos que fazer homenagem à minha escola, onde eu me aposentei com 44 anos de trabalho ininterruptos, né? De que Ana Nery, a nossa heroína, fez também um trabalho formidável na guerra do Brasil com o Paraguai, né? E que nós fazemos honra aos ensinamentos dessa doação, desses cuidados. E naquela época, eu sempre falei para os meus alunos, eu via o trabalho da enfermagem e dizia assim, as enfermeiras parecemos que trabalhamos com sangue, suor e lágrimas. Que parece que agora estamos assim. Mas eu me vangloriava quando veio mestrado, doutorado, pós-doutorado, as especializações, de dizer que os enfermeiros aprendemos a reflexionar, a ter sentido crítico, a analisar as coisas, a nos pronunciar, a tomar posições, a declarar mesmo que às vezes somos castigadas, como aquela moça que foi fazer um filme. O governador disse que tinha lotação total e ela votou e estavam vazios. É sério, e foi castigada, foi demitida. Então, é sangue, suor e lágrimas? Não. Gente, vamos continuar trabalhando com alma, vida e coração. Com alma, vida e coração é uma fala quando se corre no sangue, o sangue nas veias latino-americanas, dizendo que os países podemos ser pobres e até considerados subdesenvolvidos, mas temos a maior riqueza, que são os nossos seres humanos. É isso que eu queria dizer, escutar ao Senhor, porque eu já estou ficando tensa, porque privada da minha liberdade, eu não sei como ajudar, considerada de risco, mas eu quero dizer que com 73 anos eu tenho uma vida gloriosa de toda a minha juventude. Agradeço ao Peru que me formou,
me viu crescer, me viu nascer, em uma cidadezinha nordestina, como Chulucanas, vir ao Brasil para fazer mestrado e doutorado e ficar aqui num trabalho que eu considero glorioso, onde, claro que tive muitos problemas, tive muitos sinsabores e tal, mas eu faço mais ênfase aos aspectos mais sadios. É uma cola que eu pedi que me falara meu esposo. Mas eu queria, doutor Sérgio, voltar a falar assim. Eu queria tanto estar lá, comprovar se esses hospitais de campanha não são o que o meu amigo Jean Correia, um grande gestor enfermeiro, lá de Caxias, grande companheiro de lutas de Caxias, disse que são mais uma sala vermelha do que um CTI. Eu queria ver esses hospitais com respiradores, queria ver com equipe de enfermagem, com técnicos auxiliares, com médicos. Falaram que não estão funcionando porque faltam médicos. Como pode? A população escutando isso, o nosso estado, o nosso nervosismo, como fica? Ai, doutor Sérgio, o senhor me fez reviver uma vida de, este ano, 46 anos de Brasil, mas com uma grande homenagem ao UFRJ, que está desempenhando-se brilhantemente com a nossa reitora, que marca a história como a primeira mulher nos 100 anos, que foi eleita agora, a minha escola de enfermagem Ana Nery, que eu tenho no coração, na alma. E, neste ano, estou no Nordeste ajudando ao programa de mestrado e doutorado lá com minhas amigas, Eliette, Livramento, Inês Sampaio Neri, todo o grupo, que agora estamos dando aulas até por virtual. Hoje mesmo tivemos reunião, ontem, para as bancas de mestrado, doutorado, estamos trabalhando duro. Mas o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste precisam de muita atenção. O Sudeste, mesmo com as suas condições de vantagens em todas as áreas, o Sul, mas que hoje é um Brasil unido, é um Brasil só. É um Brasil que nós vamos abraçar tal como Cristo do Corcovado nos mostra. Professora Tirrell, é sempre um privilégio escutá-la. Em relação ao ABC, eu fiquei aqui escutando, pensando. Há uma grande necessidade. As pessoas confundem a nobreza da atividade do profissional de saúde com o próprio profissional de saúde. Eu gostaria muito que as palmas merecidas que todos estão recebendo sejam transformadas em reconhecimento da população que já há, mas principalmente o reconhecimento dos governantes para poder trazer dignidade à nossa atuação. Eu queria agradecer muito a senhora. É realmente estimulante escutá-la. É inspirador a atuação que a senhora sempre teve. A senhora disse que gostaria de estar ajudando mais. Eu não vejo como. A senhora já ajuda enormemente através de suas palavras, da sua experiência, do seu exemplo. Queria agradecer muito a senhora ter aceito esse convite. Queria agradecer muito as pessoas que aqui participaram. Me desculpar de não ter podido colocar tantas observações que foram feitas aqui, mas todos leram, né? Muitos elogios em relação à senhora. Identifiquei vários amigos aqui, a nossa querida amiga Sabrina, a Carol, uma série de pessoas amigas que
lutaram tanto conosco aí. A Daniele Wessler também, que muito trabalhou na obstetrícia conosco. Não é? Verdade. Daniele Wessler. Isso. A Dani eu não vi aqui, mas a Daniela é uma pessoa fantástica, né? Eu acho que ela entrou... A Dani está agora, está confinada num trabalho no COFEM com a ouvidoria. Ela está lá em Brasília, está lá no COFEM. Está em Brasília. Grande abraço a todas elas, a toda a BENFA, a diretoria. Eu queria deixar registrado que, mesmo saindo do ar, estarei rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria, em glória, por todos os nossos profissionais falecidos, de todas as áreas, e em especial pelos nossos enfermeiros, técnicos e auxiliares, e também pela nossa população. E nunca vi nas redes sociais tantas reclamações e tantas conclamações à fé, ao divino, ao espírito, ao conforto divino. Queria saber se nesta epidemia eu vou ver aplausos dos políticos, queria ver aplausos do executivo, queria ver aplausos do Maia, do presidente do parlamento, presidente do Senado, do judiciário. Isso que eu queria ver, esse é meu sonho agora, depois deste reconhecimento, e agradecer, doutor Sérgio, pela oportunidade e por este papo tão significativo para todos nós. Há muitas coisas e muitas lagunas que a gente não enfocou, não trabalhou, mas muitas outros encontros haverão e nós estaremos muito atentos. Muito obrigada. Um grande abraço para o senhor, para a sua família. Cuide-se. Muito obrigado. Eu que agradeço a senhora ter aceito o convite. Eu agradeço todas as palavras que a senhora colocou com tanta propriedade. E mais do que isso, eu agradeço a sua amizade, que é sempre muito cara para mim. Muito obrigada. Queria agradecer a meu filho que ficou me assessorando, Christian, ele trabalha em ciências da comunicação e da informática, me ajudou. Ao marido e a minha nora, que saíram do confinamento para estar aqui comigo. Muito obrigado, que Deus os guarde. Uma bênção. Uma boa noite e até brevemente um próximo encontro, uma próxima conversa. Muito obrigada, professor Sérgio. Até logo, boa noite a todos, obrigado a todos também. Até logo. E cuidem. Um abraço. Tá bom.